Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu vou pedir só para a gente organizar o nosso corpo, encontrar uma posição que seja confortável, observar a respiração, no sentido de ampliá-la, aprofundá-la. E enquanto você observa a sua respiração, procure se desidentificar de quaisquer conteúdos transitórios. Sejam eles pessoas, lugares, situações, vá trazendo cada vez mais a sua atenção aqui para o momento presente. E a gente começa então esse ano de 2026, a gente pode ainda ao longo do ano, a gente provavelmente vai escolher outros temas para estudar, para a gente refletir junto. Mas como a gente não tinha tido esse momento ainda, eu pensei que a gente poderia contextualizar um pouquinho, né, os ensinamentos da meditação criativa e a gente realmente olhar para esse primeiro bimestre que no trabalho planetário, né, de meditação criativa é um bimestre dedicado ao estudo das corretas relações humanas e do princípio da boa vontade. Então, eu organizei aqui um material só para a gente realmente se introduzir nesse tema. Então, eu tô aqui com a minha tela do WhatsApp aberta porque eu coloquei um textinho para a gente ler. Tem um capítulo em um livro que se chama O Reaparecimento do Cristo, da Alice Bailey. E nesse livro, ela não trata tanto de uma aventura messiânica, como a gente vê em algumas organizações, do Cristo voltar, né? Ah, Jesus vai voltar, né? Não é sobre isso. É da gente pensar em quem é esse Cristo, qual é o cargo que ele ocupa na nossa hierarquia, que no budismo esotérico ou nas tradições antigas esotéricas, esse cargo é chamado de Bodhisattva, ou aquele que renuncia à própria evolução para permanecer no planeta em auxílio e ajuda mesmo compassiva, né, através da compaixão por nós, seres humanos, e como que seria essa relação desse Bodhisattva com a nova era aquariana. E o que a Alice Bailey propõe, essa autora, é que existem quatro fundamentos essenciais que vão sustentar essa nova civilização. Essa civilização aquariana. O que significa isso, né? A gente vive num momento de uma chamada era de peixes ainda, para fazer. Estamos no momento, na verdade, de transição, no final dessa era de peixes para o começo da era de aquário. E nesse momento de transição, existem duas qualidades energéticas presentes. É, Não é automático, né? Inicia um, começa o outro. Existe um período aí de, é, de transição mesmo, onde a gente vai conviver com essas duas qualidades impactando a humanidade. E uma das características desse acontecimento, desse evento, são os conflitos que a gente tem hoje em dia, são as polarizações, porque são duas qualidades energéticas que têm pontos em comum, mas que têm pontos bastante divergentes. Então, segundo essa autora, existem quatro ensinamentos
que devem ser, que a gente, como estudantes, pessoas de boa vontade, a gente deve olhar para eles e deve falar sobre eles, que é uma forma da gente auxiliar na redução desses conflitos e auxiliar na construção de uma nova cultura baseada na Era de Aquário. Então a gente vai ver um pouquinho quais são esses quatro ensinamentos e a gente vai começar então pelo primeiro deles, que é o estabelecimento de corretas relações humanas, apresentado como a única base possível para uma paz duradoura, para uma justiça social e para a verdadeira segurança entre os povos. Trata-se de um chamado à inclusividade, à boa vontade ativa e ao reconhecimento da unidade que existe entre todos os seres humanos, acima de quaisquer crenças, nações ou sistemas. Então, para que de fato a gente consiga ter uma manifestação crística, e pode ser física ou não, pode ser apenas, né, e não é apenas, mas pode ser do ponto de vista da consciência, de uma consciência crística se aproximando do planeta, o que pode ou não ter uma manifestação física, mas para que a gente contribua com essa manifestação crística, o primeiro passo é o estabelecimento de corretas relações humanas. Então, falar sobre isso, meditar sobre isso e principalmente, né, viver isso é a melhor maneira que a gente tem para contribuir com a manifestação do Bodhisattva, do Cristo, no nosso planeta. O segundo postulado ou ensinamento é o ensinamento da lei do renascimento. O que essa lei faz? Ela amplia a compreensão da vida como um processo contínuo de aprendizagem e de responsabilidade. Ah, e evolução da consciência. Essa lei convida o ser humano a assumir de forma madura sua participação no próprio destino, no destino individual e no destino coletivo da humanidade. Algumas religiões orientais já tratam da lei do renascimento há milênios, né? O budismo, que é uma religião que tem 2.600 anos, mais ou menos, fala da lei do renascimento. O hinduísmo, que tem diversas manifestações culturais, principalmente na Índia e no Nepal, são uma religião que tem aproximadamente 5.000 anos e sempre falou da lei do renascimento. Aqui no Ocidente, a gente tem uma contribuição muito grande do Espiritismo, que é quem fala pela primeira vez sobre a reencarnação. Uma armadilha que existe, principalmente no Oriente, em relação a isso, é que muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, tá bom, se eu não conseguir nessa vida, eu vou fazer na próxima. E acabam meio que se desresponsabilizando com a própria evolução, com o próprio processo evolutivo. Aqui, quando a gente falar da lei do renascimento sobre o ponto de vista mais neo-esotérico, né? Esotérico a partir do ensinamento da Blavatsky, a partir do ensinamento da Alice Bailey, que é o que a gente busca trabalhar aqui no nosso grupo, é no sentido da gente entender o renascimento como esse processo evolutivo contínuo. E a gente vai falar de outras leis também que vão trazer essa responsabilidade. Então a gente vai falar da própria lei das corretas relações humanas, do princípio da boa vontade, a gente vai falar da lei do empenho grupal, do princípio, né, da unanimidade ou unidade de alma, da lei da aproximação espiritual. Então a gente vai ver que cada oportunidade que a gente vive é uma oportunidade de se aproximar mais dessa divindade. E claro, né, se a gente não conseguir todas as metas para essa encarnação, a misericórdia divina nos premia, nos concede uma nova oportunidade. Mas é muito importante que a gente vá alinhando essas oportunidades com as leis dos ciclos também. Então, a gente entender qual é o ciclo que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo um final de era de peixes, um começo de era de aquário. Como que deve ser a nossa postura em relação a um final de ciclo?
para que a gente vá aproveitando de fato todas essas oportunidades e não fique postergando, né? Que a gente aproveite para nós, mas também para a humanidade. Que a gente não tenha pressa, mas que a gente também não perca tempo. O terceiro ponto é a revelação do mistério da iniciação. O que que é isso, né? Que deixa de ser um conhecimento reservado a poucos para tornar-se uma realidade que é progressivamente acessível, vivida através do serviço, da expansão da consciência e do alinhamento com os valores espirituais. A Alice Bailey sustenta muito a ideia de que a gente precisa ter um tripé, que é meditação, estudo e serviço. Quando a gente está baseado nesse tripé, a nossa evolução e a nossa preparação para as iniciações está aí assegurada. Então, o que são iniciações? Muito além de cerimônias, né? Iniciações são expansões de consciência, onde a gente vai, através justamente desse tripé de estudo, meditação e serviço, a gente vai se desenvolvendo, vai tendo pequenas expansões de consciência, pequenos insights, pequenos ahás, até que a gente esteja preparado para um turning point, como dizem os americanos, para um momento culminante da nossa encarnação, onde a gente tem uma revelação, um olhar muito mais aprofundado diante da vida, que isso é chamado de iniciação. Então, a gente estudar quais são as iniciações, por exemplo, tem 5 iniciações principais que foram trazidas na vida do Cristo, né? O nascimento, o batismo, a transfiguração, a crucificação e a ressurreição. Então, a gente entender, por exemplo, a vida do Cristo a partir desses pontos, como eles modificaram a sua vida, quando as iniciações acontecem, né? O ensinamento esotérico diz que é principalmente nos signos, na lua cheia dos signos da cruz fixa, que são Aquário, Touro, Leão e Escorpião. Então, a gente entender, desmistificar esse tema e entendê-lo do ponto de vista mesmo da expansão da consciência, de revelações, é uma forma da gente contribuir muito com essa cultura aquariana, tá? Porque senão também, por exemplo, esse conceito no espiritismo é muito vago. Então, lá a gente vive, tem diversas encarnações para evoluir. Parece que a gente nunca vai chegar num ponto culminante. E isso também não é bom. É bom a gente saber quais são as nossas próximas metas, como que essa progressão consciencial é organizada do ponto de vista da hierarquia. É bom, né? É bom para mim, né? Para mim faz sentido. Não sei se é bom para todo mundo, mas o que eu quis dizer, desculpa, é que para mim faz sentido a gente entender tudo isso um pouco mais. E o quarto postulado, né? O quarto fundamento para essa manifestação aquariana é a dissipação da miragem, ou seja, a libertação das ilusões, dos medos, das ideologias separativas, das formas de pensamento que mantêm a humanidade prisioneira do conflito, do ódio, do materialismo excessivo, como condição essencial para o despertar de uma verdadeira visão espiritual. E isso o mestre tibetano diz que uma das coisas que mais aprisiona a humanidade é o medo e principalmente o medo da morte. Então, quando a gente, por exemplo, fala sobre a morte, né? Quando a gente lê sobre a morte, quando a gente entende que não tem fim, né? Que é uma continuidade da consciência, é uma das maiores contribuições que a gente tem para dissipação da miragem, para a gente entender esse processo e auxiliar essa libertação desse medo, para que as pessoas entendam de fato a nossa vida como uma continuidade e não com essas rupturas ou separações que geram medo, que geram conflitos. Então, segundo o mestre tibetano, no livro escrito pela SBN, O Reaparecimento do Cristo, esses são 4 pontos essenciais para a gente contribuir para a manifestação dessa consciência crítica, para a manifestação da era aquariana e que a gente pode, então, auxiliar as pessoas ao nosso redor também.
Então, isso era algo que eu queria compartilhar com vocês para contextualizar que o nosso primeiro tema, então, de estudo para esse ano vai ser as corretas relações humanas. Então, vejam se está aparecendo aí um outro texto que eu coloquei, agora tá, né? Ah, então, ainda contextualizando um pouquinho, no trabalho preparatório para essa nova era aquariana, o mestre tibetano, então, solicita a um grupo de discípulos que elabore um material de estudo e prática sobre leis e princípios espirituais que sustentariam uma nova cultura e civilização humana. Dentre esse grupo de discípulos, o Roberto Assagioli, que é o criador da psicossíntese, que era discípulo do mestre tibetano, foi aquele que levou essa tarefa a cabo de forma sistemática e aplicada, criando um programa que une reflexão, treinamento interior através da meditação e serviço. Então, olha só, o que ele fez? Esse tripé que a gente falava. Então, tem um material de reflexão e estudo, tem um material e práticas de meditação, e é uma meditação que é um serviço. Por quê? Porque ela é uma meditação criativa, ou seja, que visa criar, através de formas pensamento dentro da meditação e do estudo, uma contribuição efetiva para essa construção de uma nova cultura e uma nova civilização. Esse programa ficou conhecido como meditação criativa, pois seu propósito não é apenas contemplativo, mas construtivo. Refletir conscientemente sobre leis e princípios espirituais e, ao mesmo tempo, treinar a mente, cultivar a imaginação e fortalecer a vontade para a construção de formas de pensamento unificadas, potentes e orientadas para o bem comum. Então, como é que funciona esse trabalho, Paulo? A cada 2 meses, grupos ao redor do mundo, de diversos países, em diversas línguas, vão refletir sobre o mesmo material. E aí, refletindo sobre o mesmo material e meditando sobre isso, e na meditação, tendo um momento de unificação, mesmo que subjetiva, desses grupos, porque pode ser que a gente nem se conheça, mas todos estamos trabalhando do mesmo jeito, né? Isso tem uma potência muito maior. E isso, então, é um serviço de fato à humanidade, de todos esses grupos ao redor do mundo. Então, aquilo que eu falava, né, para intensificar a força do trabalho grupal e da meditação simultânea, cada lei ou princípio é focalizado durante 2 meses ao longo do ano, criando um ritmo cíclico de aprofundamento, integração e irradiação. Esse método visa não apenas a compreensão intelectual, mas a incorporação prática dessas energias na vida grupal, individual e coletiva. Então, vamos ver um pouquinho como que é esse ritmo aí anual. Então, em janeiro e fevereiro, a gente fala, todos os grupos, né, que participam desse programa vão refletir sobre a lei das corretas relações humanas. Cada lei é regida por um princípio. Então, em março e abril, a gente tem o princípio da boa vontade. E aí, nesse quartil, nesse quadrimestre, né, a gente vai ter a lei e o princípio. A lei das corretas relações humanas e o princípio da boa vontade. Aí, em maio e junho, a gente vai ver uma outra lei, que é a lei do trabalho ou do empenho grupal, que é regida pelo princípio da unanimidade, que vai ser visto nos 2 próximos meses. E aí, depois, a lei da aproximação espiritual, que tem a ver com a evolução, basicamente, né? A gente cada vez mais se aproximar da nossa essência espiritual através de pequenas progressões e essa lei é regida pelo princípio da divindade essencial, ou seja, cada ser possui aí uma consciência espiritual ao qual vai gradualmente se aproximando. Então, esse é o programa anual. Quem está meditando com a gente há mais tempo, lembra que a gente fez esse programa, são 3 anos, a gente fez os 3 anos aqui na nossa sala do Zoom, primeiro, segundo e terceiro, e aí a gente mudou um pouquinho o enfoque, né? Continuamos com as meditações baseada nas leis e princípios, mas o tema de estudo
a gente foi modificando de acordo com a demanda que o grupo foi trazendo. Então, como a gente ainda não fez essa pesquisa para esse ano, eu achei que seria interessante a gente retomar esse assunto e a gente começar, pelo menos agora, nesse primeiro bimestre, a gente retomar a lei das corretas relações humanas. Depois a gente estuda se a gente quer manter esse programa, fazer uma revisitação, ou se a gente tem outros temas aí, eu tenho algumas sugestões, o grupo também deve ter, para a gente continuar o nosso estudo. Então, a gente tem poucos minutos. Antes da gente começar a leitura, eu queria saber como é que vocês estão, se faz sentido, o que que isso reverbera em vocês. Alguma partilha, algum comentário? Então vamos lá. A gente tem 5 minutinhos, eu vou começar a leitura. Esse texto é o texto integral, tá bom? Esse que a gente leu até agora, fui eu que preparei, tá? Para contextualizar. Agora aqui não, aqui a gente vai ler o texto na íntegra mesmo do Roberto Assagioli na criação desse programa. Então ele começa assim: temos mais de 6 bilhões de vizinhos. Hoje a gente já está em 8, né? Não, é claro, vizinhos que compartilham a mesma rua, mas seres humanos que foram levados a um contato tão estreito conosco e entre si, através dos modos de vida hoje, que realmente a gente pode chamá-los de vizinhos. Isso em si mesmo significa que as corretas relações devem ser de suprema importância na nova era em que estamos entrando. Mas há também outro fator. Esse aumento do contato ocorreu em um tempo muito curto, comparado aos longos períodos de mudança gradual através dos quais as condições se desenvolveram no passado. Subitamente, as distâncias que separam um povo do outro foram diminuídas. Acontecimentos no outro lado do mundo são vistos e ouvidos em nossas próprias lareiras. As pessoas estão viajando como nunca antes, desenvolvendo hábitos que nos fazem economicamente dependentes uns dos outros em quase todas as regiões, e a gente está falando aqui de um texto de 1960. Então ninguém tinha falado ainda em globalização, ainda não existia a internet, as viagens comerciais já haviam tido um boom, né? Principalmente depois da Segunda Guerra, com a aviação se expandindo muito, mas ainda muito menos do que a gente vê hoje. Mas o Assagioli já tinha aí essa percepção de que esse era um movimento que ia cada vez mais se intensificar. Então, a gente precisa desenvolver uma ferramenta nova, né? Do mesmo jeito que hoje a gente precisa desenvolver ferramentas de mindfulness, de concentração, para lidar com todos os estímulos que a gente tem dos nossos aparelhos tecnológicos aí, a gente também precisava, segundo a Saggioli, né, segundo o mestre tibetano, a gente também precisava desenvolver ferramentas para que a gente pudesse, ao ter um contato muito maior e mais intenso com tantas pessoas, saber realmente nos relacionar e nos respeitar, principalmente, que infelizmente a gente ainda não conseguiu, né? Em alguma medida, porque a gente vê que a internet muitas vezes é um palco de ódio, dos hates, dos cancelamentos, né? De todo esse movimento que a pessoa, por trás de um aparelho, se encoraja, né? Para realmente criticar os outros, embora também tenham muitos movimentos de ajuda e auxílio que flertam aí com as corretas relações. Mas como tudo que a gente está vendo pela primeira vez, ou no começo, né? A gente tem ainda um período aí de treinamento, né? Para que a gente consiga, de fato, expressar corretas relações humanas. Eu vou subir um pouquinho aqui o nosso texto. Seja conscientemente ou não, estamos sendo forçados a mudar nossas atitudes, a pensar em novas dimensões, a expandir em consciência tão rapidamente quanto a ciência está levando a nossa ciência, e eu diria também a tecnologia, estão levando nossa civilização adiante.
e isso está efetuando uma considerável demanda sobre a natureza humana. Contudo, devemos reconhecer também que essas circunstâncias externas estão apenas forçando-nos a finalmente aceitar o relacionamento que é a nossa verdadeira herança como seres humanos. Esse relacionamento é a base da nossa existência. Não é apenas um ideal de vida harmonioso ou uma necessidade de sobrevivência. É um fato da natureza. Estamos indissoluvelmente ligados, crescendo juntos no grande drama da vida que está se desdobrando em nossa terra. Estamos em um contínuo contato mútuo, não apenas social e no plano físico, mas também através de correntes interpenetrantes dos nossos pensamentos e emoções. Até a Tatinha tinha colocado outro dia no Instagram um post e eu repostei, porque o Assagioli está falando aqui, né, sobre esse contato contínuo através de correntes de pensamento que a gente não vê, né, mas estão aí. O maior exemplo disso hoje, concreto, é a própria Wi-Fi, né? Onde a gente está, tem rede, tem Wi-Fi. Ah, você chega no restaurante, tem Wi-Fi. Você chega no shopping, tem Wi-Fi. Na sua casa. E então essa comunicação invisível, a própria tecnologia já mostrou que é feita através de pacotes de dados. Então você imagina essa comunicação de emoções, de sensações, de pensamentos. O tempo todo a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, através de uma fala ou de um contato físico, mas também muito mais através das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então a gente entender tudo isso, a gente enxergar tudo isso e a gente se responsabilizar para como é que está sendo a minha relação para com o outro. Então, estudar sobre as corretas relações humanas é, no fim das contas, uma autorresponsabilização, né? De como deve ser o nosso papel nesse contexto. Por quê? Porque é da nossa natureza, né? É da nossa natureza se socializar e num mundo com cada vez mais contato e interação, é essencial que esses contatos sejam feitos a partir de relações humanas mais corretas. Eu vou parar por aqui, que já deu 7 horas, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que tá, se faz sentido ou não, se esse tema parece adequado. Faz sentido, sim. Vamos lá, vamos começar esse tema de novo. A gente vai ver da mesma forma ou a gente vai estudar de outra forma? Então, Vai lendo e vai refletindo. eu pensei da gente, nesses nossos primeiros encontros, a gente fazer esse material, eu dei uma encurtadinha aqui, e aí, paralelamente a isso, só para a gente não ficar nessa indecisão, pensei a gente ir por esse caminho, e paralelamente a isso, eu vou abrir uma enquete no nosso grupo para perguntar também se as pessoas têm outros temas de interesse, vou sugerir alguns temas para a gente, incluindo esse, claro, incluindo a revisitação desse, mas daí para o grupo escolher, dentre algumas opções, o que que a gente pode estudar junto. Tá ótimo. Obrigado, Tachinha. Mais alguém? Obrigado, então, pessoal, pela atenção de vocês. Eu vou disponibilizar a gravação no grupo para gente e até quinta-feira na nossa meditação.